Bom dia a todos vocês. Primeiro, obrigada pelo convite, né, de estar aqui conversando com vocês. Agradeço quem teve tempo e interesse em estar aqui conosco. Eu considerei que é muita ousadia da minha parte ter aceito um convite desse para vir aqui para falar numa temática tão ampla, tão desafiadora em inúmeras dimensões no campo da saúde. Eu fiquei perguntando muito sobre o que é que eu podia falar, né? E o que é que contribuição maior eu podia colocar e compartilhar com vocês, e muito em função do tipo da linha de pesquisa que eu professo, que eu sigo dentro do laboratório. Pode passar. Não, ainda não tem Bom, aconteceu alguma coisa que não... Faltou uma lâmina anterior, que era dizer para vocês que, da perspectiva de quem fala, né? Essa é uma temática tão ampla, tão capilarizada por tantas dimensões do campo da saúde, que é fundamental que a gente comece dizendo de que perspectiva que fala e quem fala, né? Eu sou pesquisadora do Laboratório de Informação Científica e Tecnológica em Saúde. Isso delimita, né, um campo muito particular de estudos sobre a produção de conhecimento em doenças que não necessariamente Zika, né? E aqui começa a minha primeira desconstrução com vocês, que eu aceitei o convite não necessariamente para falar sobre Zika, mas para falar sobre alguma coisa que antecede a temática Zika, no sentido de que, quando eu trabalho com informação em ciência e tecnologia em saúde, eu estou pisando num terreno que se debruça sobre uma forma de produção de conhecimento independente de ser Zika, dengue, hanseníase ou qualquer coisa que o valha. Então, o que eu vim compartilhar com vocês é que óculos e que problemática que o laboratório se debruça, no caso da minha linha de pesquisa, como é que a gente se debruça para discutir Zika, para colocar a temática Zika na nossa discussão. Então, se o nosso foco é produção de conhecimento no campo da ciência, tecnologia e inovação em saúde, a primeira questão é nos perguntar sobre que conhecimento nós estamos falando, que definição de conhecimento a gente está falando. Então, até para fazer essa composição com a perspectiva das tecnologias de informação e comunicação, que é muito presente quando a gente discute Zika hoje, é fundamental que essa definição de conhecimento ela permita uma convergência com o conceito das tecnologias de informação e de comunicação. Ou seja, eu tomo conhecimento como um bem público. Ou seja, se conhecimento é um bem público, nós estamos falando daquele bem que eu posso compartilhar, que eu posso ceder, que outros podem usar e que ele não perde o seu valor, né? Há uma linha dentro da economia que trata, e mais especificamente da economia da saúde, que trata exatamente essa perspectiva do conhecimento como um bem público, né? E pelo fato da saúde, especialmente no campo da saúde, né? Pelo fato da saúde estar no âmbito das políticas públicas e na responsabilidade do Estado, cabe ao Estado, de fato, entender e circunscrever o conhecimento em saúde como um bem público. Ora, se ele é um bem público e se ele pode disseminar, ele pode ser capilarizado sem qualquer perda de valor antes, quanto mais ele se diferencia, quanto mais ele dissemina e se difunde, mais valor ele tem, né? E isso tem uma convergência muito forte com as tecnologias de informação e comunicação. Ora, parece uma equação muito simples e muito potente. Se o conhecimento é um bem público e se o enorme valor que ele tem é no poder de disseminação, se as tecnologias vêm para disseminar, para capilarizar e para contribuir para
para essa circulação, então nós estamos num momento muito particular e muito valioso para dizer, olha, nós estamos num momento muito particular trabalhando para a equidade. Porque o conhecimento em saúde é um bem público, as tecnologias propiciam a sua circulação, então a vida está boa. Ótimo, muito obrigada. Eu quero um pouco problematizar isso e vou conduzir a nossa discussão, que vai ser breve, ela é muito genérica, né? A gente pode, em outros momentos, discutir um pouco mais, mas eu foco na questão do acesso, né? Porque, às vezes, parece, e até na perspectiva das políticas públicas, a gente se abraça muito com as tecnologias, com o que elas podem fazer, com que, supostamente, a potência que elas têm para promover essa circulação, e nós pouco problematizamos o conceito de acesso. Né? O que é isso e o que efetivamente, que potência efetivamente que a circulação desses conteúdos tem ou podem ter para promover essa suposta mudança. Por gentileza? Então, ele entrou no lugar errado, pode passar mais um. Ele deveria, esse slide deveria ter sido primeiro. E aí, um overview rápido para falar, ou para lembrar para nós, efetivamente, o que é este conceito de conhecimento na sociedade globalizada e essa sensação que cada vez mais a gente sente e a gente compartilha, que efetivamente parece que não interessa muito o quanto as tecnologias têm participado da nossa vida. Às vezes a gente tem a sensação de que efetivamente nada mudou, né? Então, essa perplexidade, ela aponta na minha linha de pesquisa e no meu campo de pesquisa para trabalhar com esse conceito de iniquidade no acesso à informação. Ora, supostamente, né, o mundo hoje é muito mais horizontal, as pessoas têm muito mais liberdade para produzir conhecimento e circular informação, né, já não tem, menos, digamos, diferenciado o poder de se fazer ver na rede, né? Muito facilmente cada um de nós pode criar seu blog, criar teu espaço e compartilhar as tuas perspectivas. Bom, nos últimos 10 ou 15 anos, os teóricos têm exaustivamente se debruçado sobre isso e dito, francamente, precisamos discutir por que essa coisa não está funcionando. Né? Se essa era a nossa potência, falta uma potência na nossa, uma dimensão de potência na nossa potência, e esse conceito de iniquidade de informação, né? Que para a área de regulação é assimetria de informação, né? Que a gente, né, a regulação é tão cuidadosa com o conceito, né, da assimetria dos assimétricos. A gente vem para a área de saúde, a iniquidade, né, em contraposição à equidade em saúde, a gente trabalha, então, o conceito de iniquidade no acesso à informação. Podem passar? Então, o conceito que eu trago para vocês para pensar, e é claro que é só para pensar, porque não dá para discutir, mas quisera eu que ele cause desconforto em vocês, é o conceito de acesso. Né? Porque é muito fácil, até numa perspectiva anterior, que o próprio Estado sempre tome a si a responsabilidade de democratizar a informação. Cumprimos o nosso papel. Está tudo na rede, fizemos um monte de material educativo, cumprimos o nosso dever de dar publicidade e clareza a todos os processos, etc., etc., como se isso tivesse resolvido a vida de quem está do outro lado. Né? Eu sempre costumo dizer que essa é uma perspectiva muito autoritária que nós temos, porque nós sempre tomamos e partimos do pressuposto que nós sabemos o que é melhor para o outro. Então, já coloquei tudo aqui para você. Tá? Não se preocupe, vá lá, mas você ainda não foi lá, vai lá no site da ANS, que está tudo lá, tudo explicadinho, né? Mas olha, um pequeno problema, gente, não perguntou para a criatura se é aquilo que ela quer, né? Mas isso é só um detalhe. Mas tudo isso está dentro dessas 3 dimensões de acesso, que é o que
uma das linhas de pesquisa que nós temos no laboratório que a gente se debruça para problematizar o conceito de acesso. Acesso não é só uma... Pode passar, por favor. Não é só uma dimensão do acesso físico, que quer dizer das plataformas, que quer dizer da geografia, que quer dizer do tempo, do acesso. Não se trata simplesmente disso. A gente tem uma dimensão importantíssima daquilo que nós definimos como acesso intelectual. Não é a melhor definição, mas está apropriado, né? Nós estamos, de fato, reempacotando, olhando para o outro e conversando com o outro em uma dimensão que o outro entende, que o outro vivencia. Isso vem na terceira dimensão do acesso, que é o acesso social, que não é uma questão... O acesso intelectual, ele ainda pega uma perspectiva de commodity muito cognitiva, que, né, vai olhar para a pessoa e dizer, bom, ela tem primeiro grau, segundo grau, e aí ela consegue entender e não consegue entender. E não é só isso, tem a perspectiva do capital social, que ela olha para o território, que ela olha para as relações que existem no território e que implicam em normas, em valores, e que tem orienta muito a forma com que se consome conhecimento, né? Então, essas três dimensões, pode passar. Essas três dimensões nos orientam a pensar um conceito de acesso à informação como um campo multifacetado, complexo e que não tem uma resposta única. E que, para nós, no laboratório, na nossa linha de pesquisa, nós trabalhamos isso como o conceito de iniquidade de informação, e nós falamos que não é simplesmente a questão de obter a informação, de ter acesso. Nós estamos falando de um conjunto de desvantagens que diz respeito ao acesso, à recuperação, onde é que está, como é que eu trago isso, como é que eu desempacoto esse pacotinho ali de conhecimento, como é que eu processo isso e como é que eu uso esse conhecimento e essa informação. Quer dizer, então, essas dimensões, elas compõem para nós o conceito de acesso, e todas elas devem ser consideradas quando nós pensamos uma estratégia de, supostamente, entre aspas, divulgação de informação, né? E essas três dimensões, elas, na literatura e na linha que a gente trabalha, elas acabam desembocando no conceito de ética e de direito à informação, né? Isso chama e coloca para nós a importância de uma dimensão ética para poder discutir esse tipo de estratégia, né, que, novamente, remetendo lá ao começo da nossa conversa, é tão, às vezes, tão sedutor a gente dizer que as tecnologias estão aí, que elas facilitam tanto a nossa vida, né, que pensar esse domínio de acesso na perspectiva de outras, todas as dimensões que têm consequências nesse acesso, isso nos remete, segundo essa linha que a gente trabalha, à nossa responsabilidade social, ao direito que as pessoas da sociedade têm à informação, e nos colocam no campo da ética. Para nós, no campo da ciência da informação, é a questão da ética da informação, de como a gente se posiciona em relação a isso, e como que alternativas a gente teria para dar orientação para esse grande desafio. Pode passar, por favor. E quando, obviamente, a gente trabalha com iniquidade de informação, dificuldades ou na problemática do acesso, nós situamos isso e voltamos isso para o campo da informação, com a nossa defesa de que acesso à saúde e a possibilidade de equidade em saúde deve sempre considerar e problematizar sempre a questão do acesso. Sair do lugar comum de democratizamos, cumprimos o nosso papel,
mas fazer o movimento para o outro, né? Nós temos em várias linhas de pesquisa, em vários momentos do laboratório, trabalhando muito com o conceito de alteridade, né? Que é esse deslocamento de onde a gente está para o espaço do outro, para poder ter uma perspectiva, ou para ter essa... Isso para nós é ético. Ir ao encontro do outro e ouvir do outro é o que pode iluminar efetivamente o que a gente faz. Podemos passar. Brevemente, para poder dizer para vocês o que a literatura, no geral, tem registrado em relação a essa questão de se a disseminação de informação em saúde, por conta do poder das tecnologias, como é que ela se dá em países em desenvolvimento? Porque, às vezes, a gente é muito mobilizado também pelo que acontece nos países do norte, onde a capilaridade das tecnologias ela tem uma outra potência, né? E os modelos e os resultados e o enquadramento a gente traz para o sul e acha que a coisa funciona. Mas, enfim, o que é que a gente tem aprendido com os estudos das consequências das tecnologias de informação e comunicação no campo da saúde, que se elas impactam efetivamente na melhoria de saúde? O que a literatura diz? Que as tecnologias de informação e comunicação, elas não são sistematicamente usadas, apropriadas e mobilizadas para pensar saúde. Então, o que se quer dizer com isso é que, às vezes, nós temos um foco muito central em alguns dispositivos e a gente se esquece ou não mobiliza as inúmeras outras possibilidades de ligação e de interação pelas próprias tecnologias. É só se a gente pensasse, por exemplo, a lógica do Skype que a gente usa é voz, e tem um Skype que a gente pode usar por telefone, ou tem um Skype que é pela semântica. Em suma, né, se explora pouco essas possibilidades das tecnologias, e talvez o que é pior, a gente só se debruça sobre eles em tempos de epidemia, né? A vida está calma, seguimos nós com o nosso... Aí aparece uma epidemia, aparece um tema de saúde mais complicado, saímos todos correndo para ver como é que a gente pode fazer, né? Então, uma outra dimensão muito importante, que também não é novidade para ninguém, as tecnologias e a informação e o conhecimento faz diferença para quem já detém. A gente não pode imaginar que a gente está partindo de um terreno, um grau zero, e que os nossos conteúdos, o nosso entendimento, a nossa fala, ela tem o potencial de modificar, ou de alterar, ou de mobilizar, ou de engajar um grande número de pessoas. Não. Ao contrário, a literatura tem exaustivamente nos lembrado. As tecnologias exacerbam as fraturas digitais. Elas aumentam a iniquidade no campo da saúde. Novamente, por essa questão muito clara. Quem já tem, né? Na área de informação, a gente sempre remete, sempre lembra, efeito Mateus, que está lá, né, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo sei lá das quantas, que ele diz o seguinte: quem muito tem, né, é a parábola lá do filho pródigo, e que ele diz: quem muito tem, muito será dado, quem pouco tem, o pouco será tomado. Isto é claramente o que acontece com o potencial das tecnologias na sociedade. Podemos seguir. Um outro ponto muito importante que a gente tem aprendido é que a qualidade da informação na web é muito contestável, né? Então, embora a gente pode dizer, vamos para os Facebooks, vamos para os blogs, vamos para os sites, etc., etc., também não é novidade para ninguém. Estudos sistemáticos têm sido feitos para dizer que é questionável a qualidade de informação que circula pelas mídias sociais, né, grosso modo. E aí muito do que se fala é que, de fato, a gente tem que explorar o que a gente tem, né? Não dá para... Bruno Latour dizia isso, não dá para chutar o balde com a criança toda e jogar tudo fora e dizer que nada vale a pena, né?
a grande questão é que a nossa defesa é que a gente tem que olhar para essas tecnologias e ver efetivamente o que é que pode ser feito e como pode ser feito, na perspectiva do outro, e não necessariamente naquilo que nós, né? E eu estou nos colocando muito como nesse lugar privilegiado da saúde que nós somos. Produtores de informação, nós somos reguladores, nós somos, né? Nós somos uma dimensão muito importante do campo da saúde coletiva, que é a gente propõe. A gente propõe e numa dimensão talvez não tão ambiciosa como utopicamente eu gostaria, a gente age. Vocês agem mais do que nós, né? A regulação tem um espaço de atuação mais potente, né? Enquanto intervenção, efetivamente. Às vezes, eu sempre me pergunto que a gente fica atrás da mesa, escrevendo, e a vida do SUS está ali, que novamente, esse movimento em direção ao próximo é muito importante. Não vou me alongar mais, teria mais, acho que umas 2 ou 3. Se ainda não foi dessa vez, que a gente não perca esperança que seja da próxima. Eu me desculpo, provavelmente eu me alonguei. Eu sempre me alongo, eu falo demais, peço desculpas por isso. Muito obrigada, novamente obrigada pelo convite e obrigada pela escuta, minhas companheiras aqui. Obrigada.